Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Dileto e amado ouvinte deste programa, iniciemos o mês de março, já na véspera do início da Quaresma. As nossas meditações sobre as locuções interiores reveladas por Jesus, a Beata Conchita, serão retomadas depois do Domingo da Divina Misericórdia. Durante toda a Quaresma, vamos meditar trechos da espiritualidade de Santo Tomás de Aquino. E na semana da 8ª de Páscoa, meditaremos algumas reflexões de Santo Afonso Maria de Ligório. E depois do Domingo da Divina Misericórdia, nós vamos retomar as nossas sábias meditações reveladas por Jesus a esta grande mulher mexicana, a Conchita. Hoje quero conversar com você a respeito da vivência da Quaresma. O que você pensa, o que você propõe, qual o seu projeto pessoal, espiritual para a Quaresma 2022? O que você pensou de vivenciar durante esse tempo propício à conversão que nós vamos começar amanhã com o jejum e a abstinência de carne e a recepção das cinzas sobre as nossas cabeças? A Quaresma não é um tempo qualquer, e você não é um católico qualquer. Nós precisamos acolher esse tempo propício à nossa conversão de maneira profunda e propositiva. Nós não podemos terminar esta Quaresma, que amanhã vamos iniciar, do mesmo modo que nós nela entramos. É preciso que ao término desta Quaresma nós possamos olhar para nós mesmos e sentir que somos melhores, que crescemos espiritualmente. Nesses tempos conturbados de guerra e confusão, nós não podemos ficar aprisionados a tantas misérias que estão acontecendo no mundo, toda essa violência, tudo isso. Nós precisamos recolher mais na oração, na profundidade, não ficar vendo essas televisões amorfas que só gosta de mostrar sensacionalismo. Já tem gente aí com depressão por causa de imagens de guerra, porque fica vendo essas televisões malucas que mostram isso o tempo todo e imagens horrorosas. Não precisamos ficar nisso. Nós não podemos deixar que o nosso coração seja tão mais perturbado como já está em razão dessa pandemia. O mundo passa por um desatino e nós, cristãos, precisamos perseverar na nossa fé, numa fé que nos faz firmes, que nos faz homens e mulheres firmes, conscientes, profundos, dedicados. A Quaresma é um tempo de oração, de conversão, de penitência, de jejum, de esmola e de volta a Deus com todo o nosso coração. O católico sabe que na Quaresma a gente precisa dedicar esse tempo à nossa alma, ao nosso espírito, para um aprofundamento maior da nossa conversão, da nossa entrega a Deus, buscar a confissão sacramental. Se na sua cidade os padres não atendem às confissões particulares, você não vai participar de confissão comunitária. Essas confissões comunitárias, elas não atendem aos princípios estabelecidos pela Igreja. Procure um sacerdote para se confessar. Ligue numa paróquia, vá lá, marque o horário, faça uma confissão bem feita. Entra aí na internet, nos sites católicos e pesquisa como
me preparar bem para a confissão, escuta aí ensinamentos, tem o Padre Paulo Ricardo, tem muitos ensinos aí do Frei Gils, do Padre José Augusto, do professor Felipe Aquino. Nós temos muitos sites católicos, padres maravilhosos aí, que esses mais novos, que eu não sei os nomes, mas que já estão com ensinos profundos sobre a preparação para a Quaresma. Não deixe de fazer isso. Faça um processo de melhoria do seu coração neste tempo quaresmal. Cristo merece o seu sacrifício, a sua entrega. E amanhã, quarta-feira de cinzas, faça seu jejum, sua abstinência de carne, em prol da sua conversão pessoal, da conversão da sua comunidade, da sua paróquia, da sua família. E não deixe de começar a Quaresma com o coração profundamente tocado pelo poder do amor de Jesus na sua vida. Ler bons livros sobre a penitência. Tem esse livro maravilhoso da Caterina Esmerich, acho que é isso o nome. É um livro antigo que inspirou o filme do Mel Gibson, Vida, Paixão, Morte e Glorificação do Cordeiro de Deus, da Caterina Esmerich. É um livro maravilhoso que você pode aproveitar para ler durante a Quaresma. E a Sagrada Escritura, o Evangelho de São João, que traz um relato mais alongado do mistério da paixão de Cristo. E assim nós vamos ter uma Quaresma santa, frutuosa, e com certeza nossas famílias vão se enriquecer com esse dom maravilhoso que é meditar sobre o mistério de Cristo, que nos leva a consagrar o nosso coração, a nossa vida a Deus com grande profundidade. A aclamação ao Evangelho de hoje nos apresenta o versículo 25 do capítulo 11 de São Mateus. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. A Quaresma é esse tempo de humildade. Somente as pessoas pequenas, que têm o coração pequeno, mas grande para Deus, pode compreender os seus mistérios. Gente orgulhosa, gente soberba não consegue meditar a profundidade desse tempo que nos prepara para a Páscoa, que nos enche de esperança em Cristo, nosso Deus e Pai e Senhor. Então é preciso colocar em prática essa palavra de Jesus. Ele agradece ao Pai porque Ele revela os seus mistérios aos pequenos. Gente que tem a vida marcada pelo apego, pela soberba, pela vaidade, jamais vai viver a Quaresma como deve. Nunca. A Quaresma é um tempo de humildade, pois nosso Senhor é o humilde do Pai eterno, que na sua singeleza, na sua entrega total, foi capaz de deixar para nós esse grande exemplo de humildade. A humildade ao carregar a cruz, o mistério da paixão. A vida do Senhor Jesus é uma vida de humildade, que é um grande modelo para todos nós. E a gente não pode esquecer isso. O nosso apego, a nossa entrega a Cristo, ela deve ser grande, ele deve ser profundo. Não podemos esquecer isso. Assim, a nossa participação como peregrinos de Deus, pobres de Deus, nesta caminhada quaresmal, ela será de extrema importância para os nossos enlevos espirituais, para nossos crescimentos na fé, para o aprofundamento na justiça, no amor de Deus em nossas vidas. E você não vai deixar que o mundo, que as proezas deste mundo, retire do seu coração essa graça de viver bem a sua Quaresma. Amanhã, o jejum para aqueles que têm menos de 60 e mais de 18 anos, ele é da seguinte forma:
Mesmo as pessoas com menos de 18 anos ou mais de 60 anos que têm condição de jejuar, que não esteja doente, pode fazê-lo. Então a gente fica amanhã sem comer, ao meio-dia a gente come geralmente aquela comida correspondente à metade do que nós comemos sempre, sem a carne. E depois você fica à tarde também sem comer e às 18 horas você entrega o seu jejum, faz a sua janta humilde, simples, geralmente pouca comida e sem a carne. E à noite, se você sentir muita fraqueza, você pode comer alguma coisa pouca. Também durante a manhã ou na parte da tarde, aqueles que têm dificuldade de ficar sem tomar o café, você pode tomar um pouquinho de café ali na xícara para evitar uma dor de cabeça, os infortúnios. E faça esse oferecimento do seu jejum às 18 horas antes do jantar. Então, essa deve ser basicamente o jejum da igreja que a gente faz amanhã. E é muito importante não deixar de receber as cinzas. Lembra-te que tu és pó e ao pó has de voltar. É uma referência lá ao capítulo 3 de Gênesis. E essa palavra que a igreja nos ensina, ou aquela outra palavra, convertei-vos e crede no Evangelho, no momento que o ministro derrama cinzas na nossa cabeça, dá para nós o sentido real da quaresma. É um tempo de meditação, tempo de humildade, tempo de entrega, tempo de confissão e de reconhecimento das nossas fraquezas e do seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós se entregou até a morte. Uma feliz e abençoada quaresma para você e sua família. Amado Deus e Senhor, Deus das misericórdias eternas, que nos destes nosso Senhor Jesus Cristo, como a prova do seu grande amor por nós. Toca, Senhor, o meu coração e o coração do ouvinte que agora ora comigo, aqui perto e também os de longe, a fim de que nós possamos fazer essa caminhada bonita da quaresma, nos santificando, nos renovando de todo o nosso coração, de todo o profundo da nossa alma, para um melhor encontro contigo, Senhor. Livra-nos do mal e nos dê a vossa santa bênção, especialmente para os doentes, para os idosos, para aquelas pessoas que durante a vida participaram tão ativamente da quaresma e agora não podem mais. E dê o descanso eterno aos nossos parentes e amigos que foram sucumbidos neste tempo por causa da Covid e não vão estar na quaresma, mas já estão na Páscoa eterna. Fica conosco, Senhor. Cura-nos e liberta-nos de toda fraqueza humana e nos dê a graça de uma abençoada quaresma. Amém. O bom Deus venha em auxílio de todos nós e da sua vida e te abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, quarta-feira de cinzas, se Deus assim nos permitir.